Você sabia que o Saitama já foi derrotado 3 vezes em sua história canônica e ainda por personagens secundários? Ou que a Marvel Comics roubou um personagem de One Punch Man na maior cara dura? Você também vai descobrir o motivo secreto por trás do Saitama estar sempre usando chinelos. E o fato do planeta de One Punch Man não ser a Terra que conhecemos e ainda possuir mais de uma lua. Então já pega a pipoca que agora eu vou te mostrar 35 segredos que você provavelmente não sabia sobre o One Punch Man. Bora lá! Você sabia que a ideia por trás do design do Saitama veio de um programa infantil em 2009, quando One Punch Man ainda estava em seus primórdios. O seu autor, One, estava procurando ideias para criar o personagem principal da série, e foi quando ele decidiu usar como referência um programa infantil do Japão chamado One Punch Man. E assim nasceu o careca de capa que todos conhecemos. É só você olhar esses dois lado a lado que não tem como negar a semelhança. E como você já deve ter percebido, não foi só a aparência do Saitama que teve inspiração, mas também o próprio nome do anime, já que One Punch Man em japonês é pronunciado como One Punch Man, enquanto o programa infantil é pronunciado como One Punch Man. Assim que o mangá de One Punch Man começou a ser publicado, a capa do Saitama costumava ser vermelha, devido à sua inspiração no One Punch Man. Mas isso causou um grande problema, porque esse esquema de cores fazia ele parecer um garoto propaganda do McDonald's. Então, o autor decidiu mudar um pouquinho o design do careca, e sua capa foi alterada de vermelha para branca, como estamos acostumados. Muita gente não sabe, mas o One também foi o responsável por criar o anime Mob Psycho 100, e ele fez questão de que essas obras fizessem referência uma a outra, escondendo secretamente, ou nem tanto assim, vários easter eggs bem interessantes. Você nem precisa procurar muito para perceber que os dois protagonistas são extremamente parecidos e que eles até usam pijamas praticamente idênticos. Mas isso não é nada comparado a essa cena onde temos o Saitama usando uma camisa com a estampa de Mob Psycho 100, ou esse painel do mangá onde vemos um cara aleatório usando uma camisa escrito Mob várias vezes. E se você acha que isso é pouco, o autor chegou até mesmo a colocar o próprio Mob aparecendo ao fundo de uma cena do mangá de One Punch Man. Agora, com relação às referências de One Punch dentro de Mob Psycho, também tivemos algumas bem legais. No episódio 4 da segunda temporada de Mob Psycho, tivemos uma participação especial do Saitama e de um personagem bem parecido com Genos ao fundo de uma cena com outros personagens. Não só isso, mas no capítulo 8, quando o poder psíquico está sendo explicado no mundo de Mob Psycho, a referência visual que temos é de ninguém menos que a Tatsumaki. E se você desacelerar a abertura do anime para 25%, você vai ver que o personagem Reigen tem uma foto do Saitama como papel de parede do seu celular. Mas nem precisa de tudo isso, porque existe um OVA que logo em seu início já temos o Reigen usando seu celular com uma foto bem escancarada do careca. E ainda tem vários outros momentos que você consegue ver uma imagem bem óbvia do Saitama nas telas dos celulares de Mob Psycho 100. E tem várias outras obras que fazem referência ao nosso carequinha. Por exemplo, logo no início da série Solo Leveling, o protagonista San Jin-woo recebe uma quest diária para fazer uma rotina de treinamento que todo verdadeiro fã de One Punch Man reconhece. Se você não lembra, esse é exatamente o mesmo treino que o próprio Saitama diz que deixou ele tão poderoso. Não é à toa que após esse treino diário, Jin-woo se tornou o caçador mais forte do mundo, né? O One também gosta de fazer referências a outras obras que não sejam de sua autoria. E algo que ele parece não esconder dos fãs da sua obra é o fato de que ele também é um grande fã de Dragon Ball. E isso é nítido pelos designs de pelo menos 4 personagens. Como muitos já devem ter imaginado, o Vaccine Man certamente foi inspirado no Piccolo. E curiosamente, os dois personagens têm o mesmo dublador nos Estados Unidos. Já a forma final de Boros, com esse cabelão, é claramente inspirado no Super Saiyajin 3 do Goku. E sua forma base inclui uma calça que se parece muito com a que foi usada pelo Majin Buu. Temos também o traje do Blast, que tem uma aparência muito semelhante ao Android 16, não é verdade? E por fim, o Platinum Sperm é praticamente um primo distante do Super Bull depois que ele absorveu o Gohan. É só olhar pra cara deles! Outra coisa que eu notei, mas que talvez seja apenas uma forma de introduzir o personagem de forma cômica, é que o Purry Purry Prisoner parece ter sido de certa forma inspirado no anime Sailor Moon. Veja bem, a sequência de transformação usada pelo herói quando estava lutando contra o Rei do Mar Profundo é exatamente a mesma usada por Sailor Moon quando está se transformando. Até os efeitos
conceitos são os mesmos. O personagem Moomin Rider é uma espécie de paródia de Kamen Rider, um dos heróis mais famosos da cultura pop japonesa. Enquanto Kamen Rider luta pela justiça em sua motocicleta, Moomin Rider usa uma simples bicicleta, já que nem carteira de motorista ele tem. Há quem diga também que o personagem Heavy Kong seja uma referência ao Kratos clássico de God of War. E por fim, enquanto Genos e Saitama estão correndo nessa floresta, você pode claramente ver o Cyborg fazendo a famosa Corrida Naruto, que é a marca registrada dos ninjas. E quando o assunto é videogame? Bom, o careca de capa se tornou tão famoso que várias companhias de jogos começaram a fazer referências ao One Punch Man em seus games. Um dos maiores exemplos é esse guerreiro careca de Assassin's Creed Valhalla. Só te digo uma coisa, fique longe dele! Isso porque esse cara pode derrotar qualquer oponente com apenas um soco. Será uma coincidência? Inclusive, ele é chamado de Walloper, que significa batedor ou esmurrador. Em Borderlands 3, também existe um inimigo parecido chamado One Punch, que também derrota o jogador com um único golpe. Então, é bem difícil derrotá-lo. Durante um evento em Overwatch 2, os jogadores tiveram a chance de ganhar itens e skins exclusivas dos personagens de One Punch Man. O personagem Doomfist foi perfeito para vestir o icônico traje amarelo e capa branca do Saitama. O ninja cibernético Genji ganha a aparência do ciborgue demoníaco Genos. O soldado 76 recebe o traje do herói classe C mais forte, o Moomin Rider. Já a Kiriko não poderia ganhar outra, senão a skin da Tornado do Terror. E agora, uma referência mais sutil também pode ser encontrada em Hearthstone, onde existe uma conquista chamada Two Punch Man. Mas o contrário também acontece, onde One Punch Man faz referências a vários jogos da cultura pop. Olha esse painel do mangá, onde um jovem Silverfang acabou de tomar uma surra do seu irmão Bomb. Ela não parece idêntica a essa tela de KO de Street Fighter? E não para por aí, pois o golpe Machine Gun Blow de Genos tem o mesmo nome de um ataque especial do personagem Dudley do Street Fighter de 1997. Mas o melhor easter egg acontece durante uma ocasião em que o Saitama e o King estão jogando videogame. Olhe bem pra esse joguinho na mão do King. Qual jogo bem famoso ele te lembra? Pokémon, mano! Vai me dizer que você não tá vendo o Ash ali segurando uma Pokébola. Não tem como ser coincidência. É simplesmente uma referência a Pokémon. E se você for mais a fundo, vai perceber que com apenas um Pokémon, o King deu uma verdadeira surra no Saitama, que tinha 6 Pokémons. O Saitama é noob demais. Às vezes, as referências passam um pouquinho do limite. Em 2016, a Marvel lançou um comic book chamado All New Inhumans, que não agradou muito o público, especialmente os fãs de One Punch Man. Após pouquíssimo tempo do lançamento dessa HQ, começou a chover críticas nas redes sociais e até diversos artigos falando sobre o assunto. Só que, olhando para essa história em quadrinhos, é fácil ver o motivo. Isso porque a HQ tem um personagem com design praticamente idêntico ao do Saitama, porém as semelhanças terminam por aí, já que o personagem é muito mais fraco do que o careca de capa. O único poder que ele tem é o de controlar animais. É como se fosse uma fusão bem bosta do Saitama com o Koda, de Boku no Hero. Já repararam em como o design de todos os personagens em One Punch Man são visualmente interessantes? Todos os heróis e até monstros conseguem ter um rosto e um traje bem chamativo, mas o único que foge dessa regra é o próprio protagonista. O One fez isso de propósito, já que ele percebeu que todos os animes por aí tinham um protagonista chamativo, bem trabalhado e com um design visual incrível. Mas dessa vez, o autor decidiu mudar um pouco as coisas e criar um protagonista com aparência mais idiota que pode ser desenhado até pelo seu priminho de 6 anos. Veja bem, o Saitama é careca, tem cara de bobo e sua roupa é uma cópia de um super-herói infantil. Porém, mesmo que a maior parte do tempo o Saitama pareça um bobalhão, ele compensa isso sendo um dos personagens mais fortes dos animes. Ainda seguindo o raciocínio de criar um protagonista diferenciado, muitos acham que o nome Saitama seja uma homenagem a uma cidade japonesa de mesmo nome, onde o mangaka One nasceu e cresceu. Mas acredito que não seja tão simples assim. É bem provável que o nome de Saitama seja um trocadilho em japonês. O termo Sai significa algo como grandioso, enquanto Tama significa bola, fazendo referência à sua careca.
Então, o nome de Saitama tenta passar o significado de o careca grandioso. Agora, com um significado mais perturbador, temos o nome do Genos, que provavelmente teve como inspiração a palavra inglesa genocide, que em português significa genocídio. O que sustenta essa ideia é que no mangá, quando Genos fez sua primeira aparição, ele estava usando uma camisa contendo a palavra genocide. Não só isso, como a própria história trágica por trás do personagem contribui bastante para essa teoria, já que sua vila inteira, incluindo toda a sua família, foi exterminada pelo ciborgue louco. Então, o conceito de genocídio não é nada realmente novo pro Genos. E ainda falando do ciborgue, o cara simplesmente possui todo tipo de armas e engenhocas que você imaginar. Quando Genos não tá atirando lasers e incinerando monstros e vilões, ele normalmente tá usando seus apetrechos para tarefas domésticas. É isso mesmo, caso você não saiba. Genos possui desde um secador de louças que libera ar quente, até um descascador de vegetais embutido em sua mão. Mas não para por aí, pois o nosso ciborgue aqui tem até um modo de suspensão integrado em seu corpo. Quando ele tá cansado demais, é só apertar um botão e pronto, já tá em modo soneca. Porém, o Genos também consegue ser ainda mais estranho, pois quando ele chora, suas lágrimas são feitas de óleo. Já repararam que quando o Saitama não tá usando seu traje de herói, ele sempre tá usando chinelos? Pode parecer só mais um detalhe bobo, mas existe um grande segredo por trás dessa escolha de calçados. Em um databook, foi revelado que Saitama opta por usar chinelos porque eles podem ser removidos mais rapidamente caso ele precise entrar numa briga. Então, sempre suspeite de qualquer careca de chinelo que você encontrar na rua. Hoje em dia, é inegável que o careca de capa possui um dos trajes de heróis mais icônicos dos animes. E por mais que todos gostem do seu uniforme, você sabia que o próprio Saitama, na verdade, tem uma relação de amor e ódio com ele? Veja bem, assim que ele ganhou o seu uniforme de herói, Saitama achou ele meio constrangedor e tinha vergonha de aparecer com ele em público, usando o traje somente por baixo de sua roupa casual. Mas com o tempo, ele começou a mudar de ideia e passou a gostar muito mais do seu traje, passando a usá-lo com bastante orgulho em seus deveres como herói. No passado, quando Saitama ainda não tinha iniciado seu treinamento intensivo, ele conseguiu derrotar sozinho o monstro Crablante, que tinha o nível de ameaça tigre. Derrotar um monstro dessa magnitude sem a ajuda de ninguém já é algo digno de um herói classe A, segundo a Associação de Heróis. Portanto, quando ainda era um Zé Ninguém, Saitama já conseguia fazer parte dos maiorais, tendo o mesmo nível de um herói Rank A. Todo mundo sabe que o Garou, também conhecido como Caçador de Heróis, tocou terror em geral no mangá. Mas você sabia que o nome dele significa, literalmente, lobo faminto? O que combina bastante com alguém que caça todos os heróis que vê pela frente. E se isso não fosse o bastante, fazendo jus ao seu próprio nome, Garou até mesmo já usou uma máscara de lobo quando ele participou do torneio de artes marciais. O que faz bastante sentido depois que você conhece o significado por trás do nome dele, né? One Punch Man pode até ser conhecido atualmente como uma série de mangá ou anime, mas caso você não saiba, seu verdadeiro material de origem é na verdade uma webcomic, que são histórias em quadrinhos publicadas exclusivamente na internet. Quando One começou a postar suas comics sobre o One Punch Man, seus desenhos eram bem ruinzinhos, pra se dizer o mínimo. E mesmo sabendo que seu estilo artístico poderia afastar os leitores, ele continuou postando suas histórias na esperança de chegar a algum lugar. Depois de 2 anos, One foi abordado por um talentoso mangaka chamado Yusuke Murata, que propôs uma parceria para transformar a webcomic em um mangá. One aceitou, e até hoje Murata é responsável pelas artes oficiais do mangá, o qual fez um ótimo trabalho ao dar uma reformulação visual completa na série. O mais louco disso tudo é que, mesmo com a reformulação da história em um mangá, o nosso amigo One ainda continua lançando normalmente os seus capítulos da webcomic. Então, podemos dizer que existem 2 versões diferentes da história de One Punch Man, já que, por mais que o mangá tenha a webcomic como base, várias coisinhas na história vão sendo modificadas aqui e ali nessas adaptações. Agora, com um estilo artístico digno, One e Murata tentaram vender o mangá para Shonen Jump, mas a empresa recusou por não acreditar que a história faria sucesso. Nessa época, a Shonen estava com planos de publicar outro mangá ao invés de One Punch Man. E assim, os 2 sócios fizeram uma proposta. A empresa publicaria o primeiro volume desses 2 mangás ao mesmo tempo, e aquele que se saísse melhor em vendas, a empresa compraria. Não deu outra. One Punch Man destruiu seu concorrente e conseguiu seu lugar ao lado dos gigantes da Shonen Jump. Você pode não ter percebido, mas o planeta do universo de One Punch Man não é o mesmo planeta Terra que o nosso. Ao invés de ser dividido em vários continentes, o planeta de Saitama parece ter um único supercontinente, como o
uma Pangeia. Além disso, em vez de ter países, o continente é dividido em cidades nomeadas apenas com letras do alfabeto. E embora não tenhamos muitas informações sobre isso, é provável que essas cidades do universo de OPM sejam, na verdade, países. Outro detalhe que deixa tudo ainda mais estranho sobre esse planeta é que ele parece ter mais de uma lua. Se você olhar atentamente no episódio 7, vai ver que o planeta, na verdade, tem 4 luas orbitando ele. Se isso for verdade, então em qual dessas luas Saitama foi parar depois do golpe do Boros, hein? Muito do sucesso de One Punch Man é devido às obras de arte do Murata dentro do mangá. Mas assim que o anime foi anunciado, as coisas complicaram para os animadores. Pra você ter ideia, já tivemos 3 substituições da equipe de animação de One Punch Man. O primeiro estúdio de animação do anime foi a Madhouse, que lançou animes como Death Note e Hunter x Hunter de 2011. Mas o estúdio decidiu abandonar o projeto depois de perceber que poderia levar 4 anos inteiros para animar a segunda temporada de One Punch. Assim, o estúdio GC Staff, responsável por Konosuba e Saikikusu no Psinan, assumiu o anime. Mas quando a segunda temporada foi finalmente lançada em 2019, digamos que a animação não agradou muito os fãs. E eu até meio que entendo. Olha o tamanho da cabeça do Saitama na segunda temporada. Tava parecendo Megamente, mano. Felizmente, para os fãs, a próxima temporada deve ser muito melhor, já que a obra está nas mãos de ninguém menos que o estúdio MAPPA, que fez jus à beleza de várias obras como Attack on Titan, Jujutsu Kaisen e Chainsaw Man. Parece que Murata estipulou uma beleza artística praticamente inalcançável para os estúdios de animação, não é? De todos os personagens de One Punch Man, existem 2 específicos dos quais o Murata particularmente odeia. Um deles é o Amai Mask, por ter uma personalidade do qual o artista detesta e muito, chegando ao ponto de não querer mais desenhá-lo. Assim, para tentar gostar um pouco mais do personagem, Murata publicou a seguinte declaração em um artigo: caso eu desenhe Amai Mask o mais bonitão possível, quem sabe eu me apegue mais a ele e eventualmente goste dele como um personagem. Mas se tem um personagem que ele odeia ainda mais, é a Centopeia Anciã, o monstro que mais exigiu das habilidades artísticas de Murata. Seu corpo extenso, detalhado e flexível fazia com que desenhar uma única página com esse monstro levasse 4 horas, sendo que o tempo médio costuma ser 1 hora. Esse monstro se tornou uma perda de tempo tão grande que o Murata precisou contratar artistas assistentes para trabalhar nas outras páginas enquanto ele ficava lá, horas e horas desenhando uma centopeia gigante. Ser assistente do grande Murata deve ser um trabalho incrível, pelo menos bem melhor do que o antigo emprego do Saitama. 3 anos antes do início da história, quando ele ainda tinha cabelo, Saitama era um homem desempregado à procura de um emprego. Quando ele finalmente encontrou, não foi lá essas coisas. Ele costumava trabalhar meio período em uma loja de conveniência, não ganhando nem o suficiente para pagar suas contas. Mas isso ainda não é nada se comparado ao seu maior problema: a solidão. Antes de se tornar um herói, Saitama não tinha nenhum amigo. Ele passava o tempo todo só jogando videogame sozinho. Mas felizmente sua vida começou a mudar. Genos começou a pagar suas contas e fazer tarefas domésticas, enquanto Saitama fez novas amizades, como, por exemplo, o King, que passou a dar uma surra nele nos videogames. Depois disso, nosso carequinha demonstrou ter ficado muito mais feliz. Agora, aqui vai um segredo que eu tenho certeza que você não sabia. Em 2017, Murata decidiu se divertir um pouquinho e acabou desenhando Genos em uma versão feminina. E, manos, quando ele postou esse esboço nas redes sociais, os fãs simplesmente enlouqueceram. Alguns até acharam o desenho hilário e levaram tudo na zoeira. Mas sempre tem aquela galera que não gosta de brincadeira, né? Muitos fãs ficaram bravos pra caramba com isso, falando pro mangaka parar de mexer no design original do personagem. Acho que esse pessoal esqueceu que se não fosse o Murata, não teríamos a obra de arte que temos hoje com o mangá de One Punch Man. Então, bora deixar o Murata brincar, pô! Inclusive, o mangaka até já revelou que ele e o Saitama possuem uma característica em comum. Saitama é considerado o herói mais forte da obra, mas ainda assim, ele apenas faz o que faz por diversão e não pelo dinheiro ou reconhecimento como um herói. O mesmo pode ser dito de Murata, já que ele afirmou que não desenha por dinheiro ou fama. Ele cria suas artes por nada mais que diversão. E isso não podemos negar que é bem parecido com o careca de capa. Será que isso faz de Murata um artista classe S? Em um episódio OVA, Silverfang e Saitama estão se divertindo jogando Jokenpô, ou mais conhecido como Pedra, Papel e Tesoura. Acontece
Parece que o vencedor deve ser rápido o suficiente para pegar o martelo de borracha e acertar a cabeça do perdedor antes que ele coloque um capacete. Por incrível que pareça, o Saitama perdeu várias vezes seguidas e, surpreendentemente, não foi mais rápido do que Silver Fang e levou várias marteladas na cabeça. O Saitama ficou tão pé da vida nessa brincadeira que, quando ele finalmente ganhou, o velho Fang optou por fugir ao invés de tancar a martelada do careca. Uma escolha sábia, podemos dizer. E aí, você imaginava que o Saitama era tão ruim assim em jogos e brincadeiras? O careca pode até ser invencível dentro do seu universo, mas nós, os fãs, nunca vamos esquecer de 3 grandes oponentes que, canonicamente, já derrotaram o careca de capa. O primeiro deles é um simples mosquito, que teve o feito absurdo de desviar de todos os golpes do Saitama. O segundo é um gatinho fofo, que foi responsável por arranhar o rosto do Saitama e fazê-lo sentir dor. Dá até pra ver as marcas que o bichano deixou no rosto dele. Ou seja, esse gatinho é simplesmente um dos seres mais poderosos do mundo dos animes. E finalmente temos King, o homem mais forte do mundo, com o grande feito de 100% de vitórias contra o Saitama. Claro que em videogames, né? E por fim, aqui vai um easter egg que ficou bem escondido na primeira abertura do anime. Esse é daqueles que, se você piscar, perdeu. Se você voltar a assistir a primeira abertura do anime, assim que o nome da obra surge, você vai se deparar com essa imagem do planeta Terra, que parece completamente normal à primeira vista. Porém, se você reproduzir essa cena em câmera lenta, algo muito interessante vai aparecer. Você consegue ver um Saitama gigante te observando do outro lado da Terra. Essa eu sei que você não sabia. Mas e aí, qual dessas curiosidades você mais gostou, nerd? Coloca aí nos comentários quantos desses segredos você não sabia e que acabou conhecendo nesse vídeo. Não se esqueça também daquele ultra like para dar uma força e de se inscrever aqui no canal. E por hoje é isso, galera. Vejo vocês no próximo vídeo.